anunciando a presença de Deus. No domingo à tardinha, o plano maior se avizinha, o encontro então acontece, os dois planos vão se juntando, a bandeira fenece, irmãos dos dois lados, no amor emanados, cantando, orando e vibrando, na hora da prece. Acolha o convite conosco, imite os bons sinais neste ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus. Esqueça a tristeza, o cansaço, a luz da vida, venha no ar do seu canto, uma estrofe ao encontro e mais sofre na escola da vida. Acolha o convite conosco e pede os bons sinais neste ambiente que a alma arrebata, luzes caindo em cascata, anunciando a presença de Deus, anunciando a presença de Deus. Boa tarde, meus queridos irmãos. Nesse dia 26 de abril, vamos iniciar mais uma hora da prece com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, com o amparo e a guarda do nosso querido Francisco de Assis. De uma forma ainda diferente, pelas mídias sociais, mas com o coração cheio de saudade e de alegria por podermos, de alguma forma, estarmos juntos, dando sequência a essa atividade. E, como costumeiramente fazemos, vamos seguir o mesmo trâmite, tá certo? O grupo musical nos alegrando com suas canções. Posteriormente, farei nossa prece inicial e a leitura de um pequeno trecho de um livro edificante. Depois, uma música do nosso grupo musical e, em seguida, eu farei a leitura do Livro dos Espíritos, substituindo o nosso querido William, que por motivos de tecnologias ele não quis gravar. Ele disse que fica muito bonito nos vídeos e aí ele não quis. Brincadeira, né, William? Ele não pôde gravar a leitura do Livro dos Espíritos, do livro 1, capítulo 3º, as questões de 55 a 58. Depois teremos uma outra canção do grupo e, na sequência, o querido Michel fará a leitura do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 14 a 17, o suicídio e a loucura. E, para isso, nós vamos sequenciar, iniciando agora com a nossa prece inicial. Convido a todos que queiram elevar nesse momento os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao alto, buscando a figura do meigo Rabi da Galileia, do nosso Cristo Jesus. E com suas mãos estendidas sobre nossas cabeças, nesse momento, ilumina e refrigera cada um que está ligado nessa prece, nessa oração. Com as luzes do alto, com as bênçãos do nosso Pai amado, o nosso irmão maior,
nosso Mestre Jesus, possa nos acompanhar, nos orientar, nos fazer um melhor entendimento dos textos que iremos ler, das reflexões que teremos que fazer. Contando também com o amparo da espiritualidade amiga, que conduz esses trabalhos, que dirige as atividades do nosso querido Centro Francisco de Assis, nosso Cefa, possamos juntos termos momentos de tranquilidade, de serenidade e de paz. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje eu vou trazer uma pequena mensagem do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, trazida a mensagem psicográfica do irmão José. A mensagem que eu vou trazer hoje, para nos ajudar numa reflexão sobre o tema do Evangelho, que vem versar sobre o suicídio e a loucura, eu vou trazer a mensagem Nunca te imagines. É o título da mensagem, está na página 69 do livro Vigiai e Orai. E ela nos diz assim: nunca te imagines sem esperança. Para todas as portas trancadas existem chaves. Não há problema sem solução. No tempo, todos os impasses se resolvem. Às vezes, no fundo do abismo escuro é que se pode ver as estrelas. Não te entregues ao desespero. Existem dificuldades que acabam sendo equacionadas por si mesmas. Se te encontras diante de uma encruzilhada e não sabes que direção tomar, espera mais um pouco. A precipitação é má conselheira. Para que certos nós se desfaçam, não adianta a tesoura, que corta e dilacera. Onde a atitude rápida se mostra ineficiente, a paciência é a opção mais sensata. A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. E nessa pequena mensagem, de uma profundidade grandiosa, o irmão José vem nos fazer refletir que não precisamos nos desesperar com nenhuma dificuldade que se apareça em nossas vidas. Que precisamos cultivar a paciência, que o tempo nos ajuda a resolver as grandes lições que temos para aprender. Eu tenho uma querida amiga que ela me disse uma frase que eu nunca esqueço, eu sempre guardo no coração, sobre o tempo, onde ela nos diz que ela nos diz que o tempo é o carteiro de Deus. Tudo que nos pertence um dia nos será entregue. Então, que tenhamos, diante das aflições, diante das dificuldades, diante das desesperanças, possamos, de alguma forma, serenar, cultivar a paciência, aguardar, contando com a fé inabalável no nosso Pai Criador, que as decisões sempre para o nosso bem serão tomadas. E que precisamos também nos movimentar, nos mover para isso. Então, quando um sentimento de angústia, de dor, de desesperança acalentar os nossos pensamentos e os nossos corações, tentemos trocá-los por trabalho, por atividade, por cultivar o bem do próximo, por praticar a caridade, como a doutrina espírita nos ensina, que possamos nos envolver no trabalho edificante com aqueles irmãos mais sofredores do que nós. Então, vale pensar muito nisso. É uma mensagem belíssima, e que, se vocês puderem, tiverem oportunidade, leiam. São riquíssimas mensagens do livro Orai e Vigiai. Nós vamos agora escutar uma música do grupo musical Francisco de Assis e em seguida voltaremos com a abordagem das questões 55 e 58 do Livro dos Espíritos. Muita paz a todos. Desespero por
Então, vamos dar sequência nas nossas atividades, nos nossos estudos. Substituindo o nosso querido William, quem amamos muito, mas iremos trazer agora do livro 1, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que versa sobre a criação, os itens de 51 a 55, desculpa, 58, que fala sobre a pluralidade dos mundos. E no item 55, Kardec questiona as entidades venerandas, faz o seguinte questionamento: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. E aí Kardec faz uma colocação dentro dessa questão, né? Essa foi a resposta da espiritualidade, e Kardec nos diz o seguinte: Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos são limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume
ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, esse questionamento, né, se todos os globos que circulam no espaço são habitados, e a resposta é sim. Quem assistiu a Hora da Prece de domingo passado, o nosso querido Gustavo deu uma aula, né, de evolução do ser humano, do princípio espiritual, do princípio inteligente, e trouxe para a gente essa reflexão. E nessa questão, a espiritualidade vem reforçar para cada um de nós. A ciência, quando a espiritualidade deu essa resposta a Kardec, em 1857, já era evoluída. Mas hoje, principalmente com a abordagem, né, e a atividade dos grandes telescópios, criado pelo ser inteligente, pelo homem, nós conseguimos já catalogar na nossa ciência que temos aproximadamente trilhões de galáxias, bilhões de sóis. Então, se você tiver a mente muito fechada para acreditar que só nesse pequeno grão de areia chamado Terra, né, nesse pequeno globozinho, né, planeta de quinta grandeza, o nosso Sol é considerado nossa estrela de quinta grandeza, né? Então, um planeta minúsculo como o nosso, seria muita prepotência nossa acreditar que só nesse planeta existiria vida inteligente, com habilidades, com pensamento, com a forma de criar. E nesse capítulo, né, do Livro dos Espíritos, ele vem trazer essa pluralidade dos mundos de uma forma que a gente possa entender isso racionalmente, que é a razão que nos diz. E a ciência vem evoluindo e vem trazendo esses ensinamentos. Muito bom essa questão. Cabe a gente se debruçar mais em cima dela e apreciar. Na questão 56, Kardec questiona o seguinte: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Né? São tantos, né? Naquela época, se tinha diferentes globos, ele questiona. E a espiritualidade diz não. Eles não se assemelham de modo algum. Ou seja, a constituição física desses globos, desses mundos, desses planetas, elas são diferenciadas. Cada um ao seu estágio de evolução. A doutrina espírita cataloga como mundos primitivos, como mundos de provas e expiações, como mundos de regeneração, como mundos ditosos, como mundos felizes, né? Para a gente ter uma noção até limitada, mas traz esse entendimento amplo. Então, nós temos mundos onde a atividade intelectual, a atividade material é mais condensada, mas também nós temos mundos onde a própria matéria é mais sutil. E é isso que ele está dizendo para a gente. Na 57 ele complementa, dizendo assim, questionando, né? Kardec questiona. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á, tem organização diferente os seres que os habitam. Ou seja, se a constituição do mundo é diferente, os seres que lá vivem também são diferentes. E a resposta é muito bonita. Ele diz assim: sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, só por aí ele já nos coloca a razão, a racionalidade, né? A gente for analisar que como os peixes sobreviverem, né? Viverem na água, nas profundezas do oceano, onde a pressão é altíssima, existem vários tipos de seres que vivem naquela profundidade, até sem a luz, né? Os pássaros no céu, né? Então ele dá, aqui no nosso planeta, no nosso mundo, ele já dá subsídio para que a gente analise. Então, nesses mundos de diferentes constituições, os seres que habitam, que interagem, que vivem, que evoluem, que crescem nesse mundo, também têm as suas particularidades diferenciadas. Na questão 58,
aprofunda um pouco mais. Kardec era muito astuto, ele gostava muito de investigação. Então ele diz o seguinte: os mundos mais afastados do Sol estão privados da luz e de calor, uma vez que o Sol mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela. Então, o questionamento dele, né? Os outros mundos, né, estão privados, aqueles que estão mais distantes do Sol, como é que eles veem, né? E aí a resposta, leiam com profundidade, escutem, né? A resposta diz assim: crede, pois, que não existe outras fontes de luz e de calor além do Sol? E não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis? E muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos. Já esclarece para Kardec que a luz solar, ela só alimenta os planetas que estão ligados àquele Sol. Né? Existem outros trilhões de sóis, bilhões de galáxias e trilhões de sóis no universo, cada um com seus mecanismos. E mesmo assim existem planetas que têm energia, que têm condição de sobreviver através da eletricidade, da energia, da capacidade de gerar luz, que a gente não tem conhecimento ainda, que a própria doutrina espírita ainda não trouxe esse entendimento para a gente, porque a doutrina espírita tem bases de ciência, de filosofia e de caráter religioso. Então, a ciência evoluindo, nós vamos começar a ter esses entendimentos e acompanhar através da moral, da razão, o desenrolar, o progresso que a ciência nos traz. Então, é essa profundidade que ele traz nesse questionamento. E aí Kardec faz ainda uma anotação para que nos esclareça mais sobre esse tema. E nos diz assim, depois da resposta da espiritualidade amiga, ele diz assim: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderíamos como esses seres podem viver dentro da água. Assim acontece em outros mundos que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos nós sobre a Terra as longas dúvidas, elementos que Não vemos nós sobre a Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível que, em certos mundos, a eletricidade seja mais abundante que sobre a Terra e desempenhe um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem, pois, conter em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. E isso a ciência vem nos mostrando, né? A ciência vem trazendo para cada um de nós o progresso das grandes descobertas que estão sendo feitas, vem nos mostrando que existem mundos onde existe calor, existe pressão, existem leis como as nossas aqui, as leis atmosféricas. A pressão atmosférica 200 vezes maior do que a da Terra em alguns planetas. E lá nesses planetas, porque a gente não tem condição ainda de chegar e conhecer, investigar e atuar e trabalhar. Mas vamos chegar lá, a ciência vai nos levar a isso. Mas para isso a gente precisa, junto com a ciência, desenvolvermos filosoficamente e moralmente, que é o que a doutrina espírita nos traz.
tem uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que ele diz que se tivesse o contato com um ET, né, um extraterrestre, e quando ele chegasse aqui, ele diz que a única coisa que poderia falar para ele é dizer: bem-vindo, meu irmão, você fez uma viagem longa, deve estar cansado, né? E acolhê-lo como irmão que somos. Quando a gente tiver essa possibilidade, e acredito que não esteja muito longe, talvez não a minha geração, mas meus netos possam ser que consigam essa comunicação que muitos já dizem existir, mas a gente ainda não tem comprovado ou demonstrado, aberto pela ciência, mas acredito que temos como analisar isso, e isso vai chegar, porque a lei do progresso é incessante, o progresso está se fazendo. Kardec nos traz a pluralidade dos mundos de uma forma leve e tranquila, racional, inteligível, para que possamos, com as diretrizes nos dadas pelo cristianismo, pelo nosso Mestre Jesus, seguir esse caminho de redenção, de progresso, de esperança que precisamos. E nesses momentos dolorosos que estamos passando no nosso pequeno planeta, onde o pequeno ser invisível aos olhos humanos conseguiu praticamente paralisar todas as grandes atividades, né? Mostrando que temos muito que aprender. Por mais ciência, por mais capacidade que os cientistas têm, ainda temos muito que estudar e que aprender. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade para cultivar o bem, o amor ao próximo, emanarmos de dentro de nós energias salutares e positivas, que somos energias, então temos como emanar essas energias para a renovação do nosso planeta, para a renovação do universo, para a construção e o auxílio ao nosso Criador na condução dos mundos ao qual iremos galgar nas próximas reencarnações, se fizermos por merecer. Que possamos nesse momento refletir. Vocês podem estudar um pouco mais sobre essa questão, e esse capítulo todo da criação do Livro dos Espíritos nos traz grandes reflexões. Mas por hoje era isso. Temos a sequência aí, uma música do grupo musical Francisco de Assis, esse grupo abençoado que nos brinda com as suas melodias, e depois o nosso querido Michel vai trazer uma abordagem sobre um tema que está muito trazendo dores para a humanidade: o suicídio e a loucura. Mas que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propicia analisar isso, e a doutrina espírita nos dá base para que tenhamos como entender, como falar sobre esse tema. Mas fica a cargo do Michel. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, e até a próxima. Fique em paz. Humanidade.
Olá, meus amigos, como tem passado? Espero que todo mundo esteja bem, de bom a melhor. Vamos começar aqui o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5. Capítulo 5, ele fala o seguinte aspecto, que bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Aqui o nosso codificador, recebendo a explicação dos Espíritos, ele vai também falar de forma inspirada a respeito do seguinte tema: o suicídio e a loucura. É um tema bem sensível, né? Então vamos abordar sobre a luz do Espiritismo. Ele começa, item 14. A calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e ao suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes de que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo, da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, ou mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. É evidente que se torna que essa força o coloca acima dos acontecimentos. Lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbaria. Aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, suicídio e loucura, itens 14 a 17. Aqui diz claramente que a calma e a resignação, auridas de maneira a considerar a vida terrestre, a confiança no futuro, esses ingredientes de serenidade para a mente e para o espírito, eles vão dotar o encarnado de confiança no futuro, de maneira que vicissitudes que possam acontecer, decepções, reveses, desafios que são tão comuns na nossa vida, né? Eles não vão tirar a nossa alegria de viver ou nos conduzir a um estado de loucura. Eles vão agir como um poderoso agente imunizante contra a loucura, que é a ausência da razão. Não é mesmo? Continuando aqui, ele fala que o homem ele consegue atravessar esses desafios até com alegria. Até com alegria, porque ele sabe que existe um planejamento de vida aqui nessa terra, que todos nós já fazemos parte, que nós temos nossos mentores espirituais, nossos guias, nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos afins, a nos inspirar sempre ao bom caminho, juntamente sempre com Deus e com Cristo, e com Jesus Cristo. Isso dá um espírito de alegria, fé e perseverança, de nós não nos submetermos às raias da loucura e cairmos nesses abismos escuros da alma. O item 15 versa assim: o mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lados que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes. É incontestável que ele tem sempre por causa, ou seja, o suicídio, um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir,
enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. É o que nós falamos aqui, né? Aquele que tem fé no futuro, que sabe que depois dessa vida tem outra vida, que nós temos que se unir com as forças da alma, com humildade, com caridade, com fé, confiança, com destemor, né? Esse pode passar por desafios e reveses, mas ele sabe que tudo passa. Já aquele que não enxerga isso, se vê num beco sem saída, ele entra em um estado de desespero para os seus sofrimentos. Então, é que na vida humana, com relação à eternidade, ele não vai ter essa visão. O que é apenas um dia perante a eternidade? Os Espíritos dizem aqui que é uma encarnação perante a eternidade como se fosse um dia. Algo passa, passageiro, né? Quando a pessoa não tem essa visão, ela tem uma visão materialista, ela se encontra, quando ela se encontra diante de um desafio grande para ela se encontra no beco sem saída. E ela pode entender que a melhor saída é o suicídio. Quando os Espíritos eles vão falar aqui que não é. Né? Ele fala aqui. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Né? O comentário aqui é bem lógico. Né? Se a pessoa não vê saída, acha que não existe Deus, que o universo é feito sem causa, que não existe lei de causa e efeito, nós estamos aqui apenas como um único amálgama de material biológico que consegue ver, raciocinar e pensar, acha que saindo dessa vida vai por fim, ele entra nessa lógica. Não existe nada, não existe o além depois, acabou, morreu, morreu, acabou, né? Então, para ele, pode parecer lógico esse pensamento. Contudo, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, fala aqui o item 16, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Olhe bem, ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando o homem de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar que aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que são desgraçados. Coisa melhor não lhe resta senão a se matarem. O que poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes poderia oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Nenhuma, a não ser o nada. Nenhuma, a não ser o nada. A pessoa já está desesperada, se achando num beco sem saída, com um pensamento materialista. Aí vai consultar outros doutos materialistas em busca de um laivo de consolação, de esperança. Ele vai dar de cara com uma parede bem sólida, porque não vai ter nada para consolar ali. O ser humano, naturalmente, o próprio espírito dele, note bem, o próprio espírito imortal, num grau inconsciente para o nosso consciente, ele acusa que existe algo além.
quando a gente sente, através da prece, que chega novas energias, energias renovadas que nos acarinham, que nos desafogam aquela opressão no peito, que nos dão inspirações que dias melhores virão, que aquele problema na realidade não é tão problema assim, que ele tem forças novas para resolver. Aquilo já é uma evidência que o pensamento materialista não se constitui verdade. Ele se constitui uma ilusão pensada por esses ditos homens de ciência, que ao desencarnarem irão ver as suas crenças jogadas por terra ao constatarem a imensidade eterna da vida. Aqui, continuando, ele diz: daí deve-se concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Quantos o pensamento materialista o empurrou para o suicídio? Nós recomendamos aqui, meus amigos, a leitura de um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, muito recomendado, chamado Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira. É um livro extraordinário, escrita por essa médium também extraordinária. Memórias de um Suicida. Lá, um espírito chamado Camilo Cândido Botelho, que foi um escritor português, que era materialista, ele foi perdendo a visão. E diante da possibilidade de ficar cego e da iminência da cegueira já se materializando nele, ele tirou a própria vida. E quando a equipe, os emissários de Maria de Nazaré, juntamente com os emissários do Dr. Bezerra de Menezes, traz esse espírito, Camilo Cândido Botelho, para próximo da Ivone do Amaral Pereira, que o convidam a narrar a sua desdita da saída dessa vida através do suicídio, Ivone vai psicografar no papel toda a saga, o que acontece com o espírito que volta para o plano espiritual pelas vias do suicídio. Nós recomendamos fortemente a leitura desse livro, tá? Memórias de um Suicida, pela médium Ivone do Amaral Pereira, editado pela FEB. Voltando aqui. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. Os que constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Note bem, quem propaga ideias, os que propagaram ideias materialistas, que foram elementos que contribuíram para o suicídio de alguém, assumiram tremenda responsabilidade kármica. Né? Depois vão ter que reencarnar novamente, pela lei de causa e efeito, para reparar. Né? Com o Espiritismo, né, tornada impossível a dúvida, olha só, com o Espiritismo, meus amigos, não há dúvida. Ele não deixa dúvida acerca da eternidade da alma, né, e da vida. Muda o aspecto com o qual ele vê a vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde em suma a coragem moral. O Espiritismo nos dota de coragem moral. Ele vai debelar essa ideia de pensamento suicida, debelar essa ideia de consumar o ato. Muito embora haja os que, pelos seus aspectos íntimos, somente Deus pode julgar,
entram na vida eterna através desse expediente, né? Mas os espíritos estão sempre próximos, ajudando, insuflando boas ideias, bons pensamentos. Nós recomendamos também, quem puder assistir, o filme do Divaldo, né? O filme do nobre médium Divaldo Franco, onde nesse filme ele vai narrar também que ele teve uma irmã que foi suicida. E depois ele encontra o espírito da irmã dele, chegando em péssimas condições no plano espiritual, né? Certa feita, um determinado médium lá de Belo Horizonte falou que estava se preparando para começar a reunião pública, uma reunião pública como essa que nós temos, né, no Cefa. E ele estava aqui em prece e escutou, através da clara audiência, seus mentores da casa falando assim: meu filho, pegue agora papel e caneta e deixe próximo aqui a você. Aí ele falou assim: poxa, eu não tenho o hábito de psicografar assim em reuniões públicas. Vamos iniciar esse trabalho? E os espíritos falaram: apenas pegue esse papel e se coloque à disposição e confie no arranjo dos autos. Ele assim o fez. Em um dado momento ele passou a palavra para outra pessoa continuar a reunião e sentiu um formigamento no braço e começou a psicografar celeremente, né? Quando terminou a psicografia, ele pediu licença para ler, né? Foi ler aqui a psicografia e a carta era de um jovem falando assim: minha mãe, por favor, não faça isso que você está tentando fazer. Eu sei que você sente muito a dor da minha partida. Mas se você tomar essa atitude que você intentou fazer hoje, e que nós conseguimos, com a ajuda de Deus e de Jesus e dos bons espíritos, lhe atrair para dentro dessa casa, nós te rogamos que não faças isso. Se você fizer esse ato que você tem em mente, nós, eu e você, vamos nos distanciar por pelo menos 40 anos de poder nos reencontrarmos novamente. E antes que ele diga o nome dele, uma mulher se levanta na plateia, chorando fortemente, vai até o médium e pergunta: é o fulano? Ou seja, é o meu filho? E dá o nome. E o médium mostra a carta para ela, que era o filho que tinha assinado. Ela falou ali perante todos que naquele dia ela estava na bolsa com um frasco de veneno e pretendia dar cabo da vida no final do dia, e que sentiu vontade de entrar dentro daquele centro espírita quando viu aquele monte de gente entrando para a reunião pública. Ela sentiu uma força a convidando a entrar e entrou. Ali eram os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, que conseguiram atrair aquela senhora. Ela estava depressiva porque o filho tinha desencarnado de maneira muito breve, era muito jovem, breve ainda na encarnação, e não estava tendo estrutura para lidar com isso. E conseguiu, nesse caso houve sucesso, né? Ela desistiu de tentar o ato do suicídio, passou a estudar espiritismo nessa casa, né? Então aqui, meus amigos, finalizando aqui já no último tópico, o codificador ele quer colocar de maneira bem explicada que a lógica materialista ela não é uma lógica que consola. O ser humano naturalmente ele tem a necessidade de consolo, ele sente a necessidade de amparo moral, de amparo espiritual, ele sente a necessidade de uma boa palavra. Se a pessoa por alguma razão pensa de maneira materialista e fala morreu, acabou,
quando ela entrar no estado depressivo, qual vai ser o consolo dela? Onde é que ela vai encontrar consolo no meio materialista? Se ela pelo menos experimentar, mesmo que ela não acredite em nada de maneira metafísica, espiritual, mas se ela experimentar, entrar em contato com esses conhecimentos, com essas realidades, a transformação vai acontecer. Quantos e quantos suicídios foram evitados, atos de loucura, porque as pessoas puderam entrar em contato com as verdades imortais. Não é, meus amigos? Certa feita, o médium Valdo Vieira psicografou, só com André Luiz, ele psicografou mais de 13 livros, juntamente com Chico Xavier. Valdo Vieira era um acadêmico de medicina e, naturalmente, um membro de uma elite intelectual, né? E falou que era médium, psicógrafo para os seus professores de medicina, para os seus colegas. E o pessoal materialista, né, alguns deles falavam: isso não existe, Valdo, que é isso? Você, um estudante de medicina, que é isso? Ele falou assim: vocês querem assistir uma reunião dessa? Qualquer dia desses, eu levo vocês. E eles foram assim, não só pelo Valdo, mas porque se sentiram desafiados. Só que Valdo Vieira levou eles para uma sessão de materialização. É uma sessão onde é necessário um médium, doador de ectoplasma, e os espíritos superiores aglutinam essas energias exudadas desse médium, ou de mais de um médium, e eles conseguem se tornar visíveis no ambiente, tangíveis. Você pode até pegar neles. Os espíritos temporariamente se materializam. Geralmente essas reuniões são para fazer operações espirituais em pessoas doentes, né? Quando teve uma reunião dessa, inclusive com o médium Peixotinho, o Valdo Vieira chamou os amigos dele, muitos ateus materialistas, chamou o professor dele e chamou o coordenador do curso de medicina da Faculdade de Uberaba. Todos ficaram maravilhados ao verem André Luiz materializado, cumprimentando eles. André Luiz, um companheiro de medicina, apertando a mão dos médicos encarnados. Ficaram maravilhados ao ver efeitos físicos, no ar, luzes, perfumes, os espíritos entrando e cumprimentando a todos, Emmanuel, Sheila, os espíritos felizes, superiores, alegres, o cumprimentando e saudando aqueles homens de antes pensamento materialista. Então, meus amigos, né? Que tipo de consolo que o materialismo pode trazer e que tipo de consolo que o espiritismo pode trazer, né? Que tipo de consolo se botar numa balança, né? Eis aqui o pensamento do codificador, né? Fala que o pensamento materialista, a uma pessoa que está profundamente depressiva, só irá trazer repetidas decepções, ao passo que pelo espiritismo ele vai dar uma confiança na vida futura. Então, esse foi o nosso evangelho. Que os bons espíritos os acompanhem a todos, que todos possam ter uma semana maravilhosa, de muita paz, saúde, luz no espírito, luz na mente, luz no coração. Vamos fazer agora uma prece, pedindo a Deus a alegria de viver para esses irmãos que estão pensando ou que por acaso pensaram nesse ato de suicídio e pelos que partiram desse mundo nesse tocante. Queria convidar a todos a orarmos juntos. Deus nosso Pai, força maravilhosa do universo, nós aqui nos encontramos, jungidos em mente e espírito a Ti, pedindo em nome de Jesus que mande os Teus tarefeiros a esses irmãos que porventura tenham pensamentos suicidas,
pensamentos de loucura, no sentido de puro desespero. Pedimos, ó Pai, que envia os teus tarefeiros de consolação e amparo a todas essas pessoas. Nós te pedimos mais trabalhadores para essa tarefa. O Senhor Jesus havia falado há 2000 anos que o trabalho é grande e os trabalhadores são poucos. Que rogai ao Pai que mande mais trabalhadores. Pois nós te suplicamos, ó Pai, envia mais trabalhadores para essa ampla tarefa. Que nós possamos ser instrumentos da tua bondade, através de uma boa palavra, de uma palavra de soerguimento, que todos esses que possam estar passando por esses pensamentos de agonia, loucura, pensamentos suicidas, que possa ser tirado do coração deles esse pensamento nesse instante, que eles possam entrar em contato com campos de força espiritual, blindando a mente, corpo e espírito de entidades que pensam no mal, que tentam obsedá-los para esse ato, que se faça sobre eles campos de força, de contenção, de luz, que eles se conectem com os bons espíritos, que recebam no seu coração, no ímã do seu espírito, a alegria de viver, a alegria de se constatarem eternos, teus filhos, filhos do Altíssimo. Que possamos, Pai, atravessar por todo esse período pandêmico onde o mundo todo está inserido, que possamos ter verdadeiras vitórias em todos os sentidos, posto que este mundo de provas e expiações está se tornando um mundo de regeneração. Queremos pedir a regeneração no nosso espírito, que nós possamos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Fico a pensar em você. Você me faz sentir no peito a paz. Tua voz tão doce nunca ouvi, mas eu sinto.
Filho